Sabe o que chama atenção nesse texto? É que Deus fez uma promessa. Não quando o homem estava bem, mas quando ele havia acabado de cair. Porque mostra que a relação com Deus não começa quando eu acerto. Começa quando Deus decide se revelar a mim. Olá, querida, seja muito bem-vinda a mais um encontro de segunda, um momento poderoso para estarmos juntas, recebemos da palavra da graça. Seja muito bem-vinda e espero que nós podemos aproveitar ao máximo mais esse encontro. É um privilégio e uma honra estar aqui poder compartilhar com você daquilo que eu tenho recebido de Deus. E continuando, a nossa sequência de encontros aqui que estamos falando sobre a redenção, eu espero que você esteja recebendo, nem que seja um pouquinho, da revelação de Deus na sua vida. Está sendo um privilégio aqui estar compartilhando com você cada encontro, E eu espero que você esteja, sim, recebendo do que está sendo ministrado. E dando sequência, continuando aqui sobre o que nós estávamos falando, você lembra o que a gente falou semana passada? Você lembra o que falamos no nosso último encontro? Vamos ver se você lembra. Conta para mim sobre o que nós falamos. Eu tive um feedback muito bom. Pena que foi em áudio, Mas dá para fazer uma transcrição, para postar. Sobre o último vídeo da semana passada. E a pessoa comentou, pelo pouco que ela falou ali, foi 1 minuto de áudio, mas deu para eu captar que ela entendeu a mensagem, Recebeu a mensagem. E é isso que eu quero que esteja acontecendo com vocês também, Vocês estão não apenas recebendo e entendendo, mas tem que ter revelação, O Espírito esteja dando revelações para vocês. Então, vamos lá, vamos avançar aqui, vamos continuar falando hoje, rápido aqui com vocês. Imagine um momento em que o homem acabou de pecar, Ali a queda, nós já falamos muito sobre isso, Temos falado muito sobre o momento que o homem peca, a queda, que vem a vergonha, culpa e ele tenta se cobrir, Mas hoje eu quero compartilhar algo rápido aqui com você. Imagina esse momento que o homem peca, Que tem a queda ali. Tudo foi quebrado, Assim como eu falei semana passada, tudo foi desconfigurado. Houve separação espiritual do homem com Deus, houve morte espiritual, O homem saiu da sua posição ali de filho, De desfrutar daquele jardim. Então, imagine esse momento em que há queda e tudo foi quebrado. Parecia que nada tinha mais volta, sabe? Imagina assim a situação. Você olha, você acaba de quebrar um copo assim de vidro, não tem mais jeito. Você olha, tá cheio de pedacinho caído, Parece que não tem mais volta. Como que você vai pegar pedaços por pedaço para poder encaixar e encaixar? Aí o que a gente acha não, O que é o certo. Vou jogar ele fora e vou comprar um outro para colocar no lugar, Imagina se Deus tivesse pensado isso. Vou matar Adão aqui e vou criar outro, para continuar no lugar. Seria bem mais fácil, A nossa lógica humana é bem mais fácil, mas não é sobre isso, Então, nesse exato momento em que tudo parecia que não teria como, em que tudo estava quebrado, destruído, Deus falou algo que mudou toda a história da humanidade. Foi nesse momento em que houve ali a promessa de Deus para a humanidade. Então, Deus não esperou o homem melhorar, e Deus não esperou também o homem se consertar, para poder liberar ali a palavra, a promessa da redenção. Deus não esperou nada disso. Deus foi agiu rapidamente.
Isso que é bom, né? Porque se fosse nós, meu Deus. Meu Deus. Então é nesse exato momento que Deus libera ali uma promessa. A promessa era, que estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Essa foi a promessa de Deus. Deus está falando o quê? Que ia estabelecer a inimizade entre a serpente ali representa o mal, né? O diabo, né? E o descendente aponta para Cristo. Naquele exato momento, Deus já estava mostrando Cristo lá na frente. Então Deus falou: eu vou estabelecer a inimizade entre ti e a mulher e a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Por que Deus fala isso? Porque o diabo tentou, né? O diabo tentou matar Jesus, o diabo tentou fazer isso, fazer aquilo. E a morte na cruz representa isso, né? O diabo ferindo o calcanhar. Mas Deus fala o quê? Que o diabo já foi julgado. Então, Cristo foi ferido? Foi, né? Porque ele teve uma morte de cruz, morte vergonhosa. Mas, na verdade, ele venceu o pecado, ele venceu o mal e venceu a morte através daquela morte da cruz, né? Na cruz. Então, Deus fala o quê para a serpente, né? Que põe inimizade entre ela e a mulher descendente, né? A mulher representa a igreja, porque o diabo está todo o tempo tentando parar a igreja. Este é o foco do diabo. Tentar impedir a igreja de ser o plano que Deus quer, tentar impedir a igreja de viver o propósito de Deus aqui na terra, tentar impedir a igreja de ser arrebatada, né? Todo o trabalho do diabo é focado na igreja. Com tudo que nós vemos hoje sobre ideologia, sobre crenças, política e tudo, o foco, se você for pegar lá no fundo, é a igreja. É atrapalhar a igreja de Jesus aqui na terra. Mas como Deus é rico em graça, em amor e misericórdia, o diabo já está sentenciado, né? O próprio Deus fala, lá no Éden já houve essa sentença para o diabo, né? Para a serpente ali, que no caso é representada. E o descendente que viria, esse pisaria sobre a cabeça dela. Então, o diabo já foi julgado, sentenciado, e nós aguardamos o momento em que Cristo triunfará sobre toda a terra e reino. E nós, a igreja, iremos reinar com ele e também, olha só, reinando com ele, fazendo aquilo que o próprio Deus falou aqui, né? Pisando. Então, nós reinando não só com Cristo, mas em vida aqui na terra, nós temos autoridade pelo nome de Jesus, né? De podermos pisar na cabeça do diabo, que é de declarar cura, declarar vida, declarar prosperidade, não por causa de nós mesmos, mas por causa do sangue de Jesus, que foi derramado lá naquela cruz. Então, talvez hoje você possa estar passando por um momento da sua vida que está um caos, né? Um momento em que você olha assim, parece que tudo está dando errado e nada vai para frente, né? Todos nós temos esse momento durante a nossa vida. Alguns persistem muito tempo, né? Infelizmente. Mas todos nós. Então, todos nós, se não passamos um dia, vai passar. Por quê? A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, né? O diabo tem autoridade aqui sobre este mundo. Mas nós que estamos em Cristo, fomos inseridos na promessa de Deus de que, se nós somos parte da igreja, nós temos a autoridade de poder subjugá-lo. Então, mesmo se você esteja num momento de caos, onde é só destruição, porrada de bomba para todo lado, né? Saiba que se você está em Cristo, se você tem o sangue de Cristo sobre você, você tem autoridade para subjugar o diabo, para mandar, sai da minha casa. Eu repreendo no nome de Jesus.
E não olhe para você, né? Porque muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos. Eu estou passando por isso porque eu mereço. Olha, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo para Deus, eu deixei de fazer. Sempre a gente quer voltar, né? É o natural de nós queremos caçarmos o erro, onde está o nosso erro. E Deus não quer isso. Deus quer que você reconheça que você depende dele. Sem você, sem ele, né, nós não conseguimos. Então, quando eu reconheço isso, né, recebo ele, aí Deus dá o poder e a autoridade para subjugar o diabo, assim como Cristo, para declarar sobre a minha casa, sobre a minha família. Então, imagina se Deus tivesse esperado Adão se consertar, se Deus tivesse esperado Adão e a Eva, né, se consertar, tentar se arrumar, para voltar de novo para onde ele estava, a posição, né, espiritual é impossível. Então, assim nós também hoje, é impossível nós voltarmos a essa posição original, né, a posição de sermos filhos de Deus sozinhos. É impossível, por isso que o próprio Cristo veio para cumprir isso, para nos levar de volta a essa posição. Então, quando tudo parecia perdido no Éden, né? Quando tudo parecia perdido no Éden, Deus já estava anunciando, né? Jesus. Deus já estava mostrando, né? Toda a Bíblia, se você ver, sempre está apontando para Cristo. Apontando para Cristo. Então, lá no Éden, essa promessa já era sobre o descendente que viria, o Cristo Rei. Cristo que está na minha vida, o Cristo que está na sua vida, está na nossa casa e com ele reinaremos. Olha só que bênção, né? Então, minha irmã, entenda isso de fato. Que a sua vida com Deus não começa quando você melhora, mas começa quando você entende o que ele fez por você, né? O que o próprio Deus fez, entregando o seu filho, né? O que o próprio Cristo fez por você. É muito difícil da gente, sabe? Porque sempre vem sobre a nossa mente pensamentos, sempre o diabo vai lançando. E uma coisa que é algo bem prático para você praticar é que o diabo, né? A palavra diabo na Bíblia significa acusador. Ele não faz nada além de acusar você. Então, sabe quando vem aquele pensamento que é eu fiz isso, eu sou aquilo, sabe? Eu sou isso, eu sou aquilo. Sempre ele vai usar na primeira pessoa, porque ele quer dar para você entender que é você próprio se acusando. Aí você fica com aquilo na mente, sabe? Quantas vezes o diabo, sabe, lança assim na minha mente, a princípio eu demoro um pouquinho assim para me entender, né? Mas quando eu vejo que, não sou eu não, eu sei quem tá aqui, né? Então, o diabo, a nossa mente é esse campo de batalha. E ele tá a todo momento ali tentando lançar setas, né? Então, para você começar a perceber no seu dia a dia, se você tem esses pensamentos de que eu, somente eu. Então entenda, se é o eu ruim, entenda que não é você, tá? Que isso está sendo pensamentos, mentiras, setas lançadas pelo inimigo sobre a sua mente. Então você repreenda sobre a sua mente. Isso é só uma coisinha básica básica não, né? Mas é muito importante a gente ir analisando durante o nosso dia, sabe? Para você ver o tanto que, às vezes, não é algo externo, porque a maior batalha que nós temos é na nossa mente, não é externo, porque se é externo a gente faz uma coisa, resolve pronto, mas na mente, cara, é muito difícil. Então ele sabe, né? Ele tá quantos mil anos aqui nessa terra, né? Ele conhece pessoas, ele sabe como agir, como fazer, né? Mas, gente, já tá passando da hora aqui, né? Eu falei que ia ser algo rápido e prático, né? Mas, ai, isso aí. Então, gente,
Obrigado por ficar até aqui no final e me conte sobre como está sendo para vocês, né? Como vocês têm recebido essa palavra. E nós nos vemos no nosso próximo encontro. Semana que vem temos um encontro novo marcado, né? Para continuarmos sobre esse assunto. Se você tiver qualquer dúvida, é só mandar aqui nos comentários, né? Que nós vamos responder. Mas é isso. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada, que a sua semana esteja debaixo da graça, do favor e do amor de Deus. E é isso. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro.